Os testes das portas abertas. Deus não quer tirar algo de nós, ou que venhamos a perder algo, nem tampouco quer o nosso sofrimento. O que ocorre é que Ele permite situações para provar a nossa fé e nos fazer mais perseverantes, mais fortes. A sequência é clara: a aprovação da nossa fé produz perseverança e a perseverança nos faz perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Hoje eu quero usar o exemplo de Abraão, para lhe mostrar os principais testes que inevitavelmente passaremos ao longo da vida cristã. O teste da necessidade. O primeiro teste na vida de Abrão foi o teste da necessidade. A Bíblia diz que no seu tempo houve severa fome na terra. A Bíblia nos mostra como Abrão lidou com esse momento em sua vida em Gênesis 12:10. Sua necessidade era comida e onde ele estava não tinha como prover o seu alimento, então ele foi tentado a sair da rota que Deus lhe estabelecera e ir para o Egito. Abraão não deveria ter ido ao Egito, deveria ter confiado que Deus iria prover o que ele precisava, mas ele decidiu descer para o Egito e por isso, foi reprovado no teste. Aprenda algo: sempre que formos reprovados no teste, voltaremos ao mesmo lugar onde nos desviamos, para então recomeçarmos de lá. Gênesis 13:3. Veja, depois de passar um tempo no Egito, ele teve que voltar para Betel. Betel significa casa de Deus. Há muitas pessoas que no meio dos testes são tentadas a abandonar a casa de Deus. Quando lemos sobre a provação de Jesus no deserto, percebemos a essência dos testes de Deus. O teste foi no final do jejum, quando Jesus estava com fome. Os testes sempre terão a ver com as nossas maiores necessidades. O interessante é que antes de Jesus ir ao deserto, ele foi batizado por João Batista e os céus se abriram e Deus disse: "Este é o meu filho amado." O que precisamos ter definido em nós no meio da prova é a nossa identidade, que somos filhos amados. Deus está conosco nos momentos dos testes e seremos aprovados debaixo desse amor do nosso Pai. Após passar pelo teste do deserto, Jesus repreendeu o tentador e, nesse momento da aprovação, Mateus fez questão de relatar que os anjos vieram servi-lo. A palavra servir não pode passar despercebida aqui. Se Jesus estava de jejum há 40 dias, com fome, o que os anjos lhe serviram? Obviamente que eles trouxeram comida para ele. Sempre que você ousar crer no seu Pai, que o ama, anjos virão suprir a sua necessidade. O teste da separação. O segundo teste que a Bíblia registra na vida de Abrão foi o teste da separação. Quando Abraão saiu da sua terra, levou seu sobrinho Ló. Mesmo sendo escolha de Abraão, não era a companhia que Deus queria para ele. Veja, que no chamado Deus mandou Abrão sair do meio de sua parentela. Ele não deveria levar ninguém além de Sara, Gênesis 12:1-5. O nome Ló significa coberta ou véu. E sabe qual foi o resultado? Enquanto Ló esteve com Abraão, ele não pôde contemplar a promessa de Deus. Ló era como um véu que impedia Abraão de ver a promessa. E por isso, quando Abraão se separou dele, a primeira coisa que ele contemplou foi a promessa de Deus. O teste da separação envolve deixar pessoas que estão nos impedindo de visualizar as promessas de Deus. Relacionamentos que nos afastam do propósito não são saudáveis. Mas é um teste para nós ter que deixá-los. O teste do apego aos bens materiais. O terceiro teste na vida de Abraão foi o teste de não ser ganancioso e se apegar às coisas materiais. Durante a caminhada de Abraão houve uma guerra de 4 reis contra 5, que resultou na prisão de Ló, sobrinho de Abraão. Então Abraão se levantou com 318 de seus homens, venceu os reis que levaram seu sobrinho cativo e o libertou. Depois da vitória de Abraão, o rei de Sodoma queria dar-lhe todo o despojo da guerra, mas Abraão rejeitou. Por que será que Abraão não aceitou a proposta do rei de Sodoma? Porque Abraão aprendeu que era Deus quem cuidava de sua vida e ele não precisava obter nada por meio de artifícios. Abraão não queria que mais tarde ninguém dissesse que o rei de Sodoma enriqueceu a ele. Ele sabia que a sua riqueza vinha do Senhor. Depois que Abraão venceu a guerra, Melquisedeque veio ter com ele e esta foi a primeira vez em que Deus foi chamado de o Deus que possui a terra e o céu. Abraão simplesmente entrega os seus dízimos porque reconhece que a bênção em sua vida vinha do Senhor. Nós só podemos dar a Deus, porque primeiro recebemos dele. O teste dos bens materiais é um teste que todos nós temos que ser aprovados.
Você perceberá que desse momento em diante a prosperidade de Abraão só aumenta, e no final de sua vida ele é muito mais próspero. O teste do tempo. O maior teste em nossa vida é sempre o do tempo. Na maioria das vezes cremos na intervenção divina, mas deixamos de crer quando ela demora. O maior teste na vida de Abraão foi o tempo da espera para ter o filho da promessa. No entanto, à medida que o tempo passava, Abraão e Sara resolveram fazer algo por iniciativa própria para colaborar com o plano de Deus. Abraão creu que Deus lhe daria um filho, mas não percebeu que precisava também abandonar toda a sua capacidade humana. O ponto já não era se Abraão teria um filho e sim por meio de quem o filho seria gerado. Para Deus a origem do que fazemos é tão importante quanto o que estamos fazendo. Se fazemos algo por nossa força, isso é Ismael, ou mais, se fazemos algo por meio de Deus, isso é Isaque. Compreenda que ele sempre rejeita Ismael. O que precisamos fazer enquanto esperamos? Precisamos permanecer firmados na palavra. No Sermão do Monte, Jesus encerra contando a parábola dos dois fundamentos, e o fundamento que fez a casa permanecer de pé em meio aos testes que vieram sobre ela foi a rocha, que é a palavra de Deus. Mateus 7:24 ao 27.